O Luciano Rosa tira uma dúvida minha. Tive um acidente de moto, 2017. Foi aberto a CAT, porém fiquei apenas 10 dias de atestado. Machuquei a clavícula, não me afastei na época pelo INSS, porém tive pior em 2019. Luciano, não tem problema nenhum, tá? Porque o que acontece? Olha bem aqui o caso do Luciano, tá? Sempre quando é feito um acidente de trabalho típico, é emitido uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que a empresa deve fazer isso. Se a empresa não faz, o sindicato pode fazer, ou o próprio segurado pode fazer, exatamente para configurar o quê? O acidente de trabalho. Quando é o caso de doença ocupacional, isso não acontece, porque a pessoa nem sabe que aquela doença dela é uma doença do trabalho, é uma doença profissional, né? Então, por isso que nós estamos aqui falando e passando essa informação, muito importante, tá? Eu vou repetir de novo. Quando você vai para o auxílio-doença, quando você tem algum malefício, alguma situação, você deve fazer uma pesquisa para ver se o teu CID, aquela doença, ela tem relação com o seu trabalho, ela tem relação com o meio ambiente de trabalho, tem relação com a forma com que o trabalho é realizado, porque isso vai ter vários desdobramentos, tá? No caso do Luciano, ele teve um acidente de trabalho típico com a moto e foi aberta a CAT, então, ou seja, é um acidente de trabalho. Porém, ele ficou afastado apenas 10 dias de atestado, que geralmente o médico só vai dar 10 dias, porque se passar de 15 tem que ir para o auxílio-doença. Se vai para o auxílio-doença, aí vai entrar no auxílio-doença, emitiu a CAT, vai entrar no auxílio-doença acidentário, vai ter estabilidade de 12 meses, que é o que as empresas não querem, né? E o INSS também não vai te orientar, porque daí, se for o caso, vai gerar um auxílio-acidente. Então, veja que são duas coisas que deveria ser informada e não é. Exatamente, as pessoas não fazem para não configurar o direito da pessoa. Então, o que você vai fazer? Tá? E não me afastei na época, porém teve piora em 2019. Então, essa piora, você pode resgatar essa piora como um agravamento daquilo que aconteceu lá em 2017. Só que aí você tem que fazer o seguinte, isso é caso de redução da capacidade de trabalho? Se for caso da redução de capacidade de trabalho, mesmo que você não deu entrada no auxílio-doença, é possível requerer o benefício de auxílio-acidente, né? Porque o benefício do auxílio-acidente geralmente ele é depois do auxílio-doença, mas se por um motivo ou outro, por uma desinformação ou por um encaminhamento, porque tem muita empresa, não vou dizer que isso é o padrão, mas tem muita empresa que paga o salário do cara para ele ficar em casa. Às vezes ele precisa assim, ele sofreu um acidente de moto e teria o caso de encaminhar o auxílio-doença, mas ele precisa de um mês e meio, 2 meses para poder se recuperar. O que a empresa faz? Deixa ele em casa. Ela prefere pagar os 2 salários com ele em casa do que encaminhar para o auxílio-doença, porque se ele for para o auxílio-doença tem estabilidade de 1 ano. E ainda se a empresa teve culpa e tal, ainda vai ter uma indenização, ainda corre o risco de ter que pagar uma indenização. Então a empresa deixa lá, né? Fica com o cara mais um pouquinho e depois manda embora, né? Então é essa a ideia, essa é a realidade, é a triste nossa realidade. Então, Luciano, volto a te esclarecer. Se houve um agravamento, você pode muito bem requerer uma auxílio-doença. Mas como nós já estamos, você disse que teve pior em 2019, nós já estamos em 2021. Então o que acontece? A pergunta é, você teve sequela? Teve redução da capacidade de trabalho? Se teve, mesmo que você não requereu auxílio-doença, é possível requerer o auxílio-acidente, tá? É possível, tá? É possível. O INSS vai negar, vai ter que fazer um processo judicial, vai passar por perícia, tá? Quiser ajuda, Luciano, quer algum esclarecimento maior, se conecta com a gente aí, tá? O Luciano, ele colocou embaixo, né? Porém, não melhorei com fisioterapia, precisei operar, porém a empresa me negou a reabertura da CAT, levei a CAT antiga e o INSS não deu o B91 e concedeu o B31, porém continuo com limitação. Eu tenho 20 anos. Continua lá embaixo. E preciso converter algum ano de especial para comum, eu consigo 100% da aposentadoria de invalidez, se não tiver melhor o auxílio acidente depois que cessar o auxílio por incapacidade acidentária. Ele fez uma pergunta longa, o Luciano aí, né? E o Luciano Rosa lá já está com o CID M751 e M750, né? Ou seja, é isso aí mesmo, você tem que saber o CID e nesse caso teu aí, já tem uma CAT, né? Já tem uma CAT. E quando tem a primeira CAT, não precisa fazer uma reabertura da CAT, é só para efeitos do INSS. Mas a hora que você tem a primeira, você já configurou o acidente de trabalho. E agora o que tem que provar? Que houve um agravamento
daquele problema, que não, de repente não surgiu o problema naqueles 10 dias, foi surgir depois a incapacidade. Então isso configura o quê? A possibilidade de requerer o auxílio-doença, ou se você não ficou no auxílio-doença, ele ficou não melhorou, né? Ou seja, o INSS o INSS concedeu, só que não deu o B, ele concedeu. Olha bem o INSS, em vez de conceder o B91, que seria a doença, a acidente de trabalho, ou uma doença decorrente do acidente de trabalho, não, ele deu o comum. Ele deu o comum, ou seja, por que ele deu o comum? Exatamente para não gerar o auxílio-acidente. Né? Então o que acontece? É possível sim você fazer essa briga judicialmente, tá? Aí vai ter que fazer judicialmente porque o INSS já não enquadrou você lá, tá? Mas é muito possível sim, tá legal? Então, Luciano, se quiser ajuda nesse aspecto, se conecta com a gente ali para a gente poder te orientar, tá? Adequadamente, tá legal?